Olá pessoal, boa noite. Sou Carlos Fernando Cunha, tutor do Pet Fi Feed, e vamos começar nossa live de hoje. Lembrando que o Pet vem desenvolvendo várias ações ao longo desse período de pandemia. Estamos com a UFJF no ensino remoto e desde a suspensão das aulas nós estamos com diversas atividades online aqui para vocês. Hoje a gente vai ter a honra de receber uma grande figura, professor Dilson Borges, que é nosso professor também da FAIFID UFJF, e vamos conversar sobre um tema que é muito caro a todos nós, que é o ensino do esporte. Estão me ouvindo bem por aí? Eu já vou chamar o Dilson por aqui, tentar posicionar esse celular da menor maneira. Deixa eu pegar a minha cola aqui do... abrir o Facebook para ver se já está rolando a live. Estão me ouvindo bem, pessoal? Já estou aqui. Mandem mensagem aí, por favor. Ouvem bem? Boa noite, professor Dilson. Como vamos? Boa noite, Carlos Fernando. Tá joia? Tranquilo? Estamos indo aí na medida do possível, né? Ah, tem que E aí, como estar, é que tem tá que... o posicionamento aí? Você tá Eu não tô te lindo e vendo. serelepe. Passei um lustre na careca aqui pra Ah, tô facilitar. aparecendo bem aí ou só tá aparecendo a careca? Pra mim aqui tá. Eu não tô te vendo. Você Eu não não tá tô me te. vendo? Eu não. Mas não sei se o pessoal tá te vendo aí Ué, o que que no tá Facebook. acontecendo? Pra Então, mim não. galera, vamos mandar uma mensagem para nós aí para dar um feedback como é que a coisa tá. Eu Deixa eu vou aqui entrar no Instagram, aqui no Facebook, né? nosso. Ih, rapaz, é verdade. Não tô aparecendo não. Viu? Eu reclamei de você. O áudio, Mas não tem o áudio. problema não. Eu não vou tirar a live não, porque o convidado Que é você, isso? não sou eu. Então você que precisa aparecer, tá bom? Eu vou falar pouco. Então, Não, gente, quem mas. não está aparecendo aí em cima no vídeo é o Carlos Fernando, tá bom? Já tem chegando aqui uma galera, o pessoal do Pet já tá por aí. Deixa eu ver quem tá por aqui. Rick, professor Matheus, já está na área. Rodolfo Granato, o pessoal vai chegando aí devagarzinho. Rafael, e a Beleza. nossa live vai ficar salva aqui, né? Muita gente assiste depois. Pessoal, eu sei que vocês não estão me vendo, está acontecendo algum problema aqui com o meu celular, mas a estrela da noite é o Dilson. Quem Então ele sou que eu? vai ficar na tela para vocês, tá bom? O Dilson, tem O, um a... cara aí que falou que nem viria para a live hoje, que é o Rodolfo. Parece que ele tá te devendo um TCC, é isso mesmo? Ele tá sumido, é verdade. Pois é, ele estava preocupado. Eu falei, olha, se você não aparecer na live, você vai perder a bolsa do PET. Você escolhe, ou perde a bolsa, ou se vira lá com o seu orientador para o seu TCC. Ele resolveu Não, aparecer, corajoso. não, bom rapaz. Na hora que o negócio engrenar, vai embora. Maravilha. Dilson, então o nosso bate-papo de hoje tem um tema específico, né, que é o ensino do esporte. Beleza. Essa temática, inclusive, é fruto de uma pesquisa de revisão da literatura que a gente está iniciando no PET com alguns estudantes. Nós já tivemos uma primeira live sobre esse tema com o professor Henrique Mansur, nosso colega, nosso amigo. Uhum. E agora recebemos você com toda a sua expertise no assunto para iluminar ainda mais as nossas mentes sobre a temática. Beleza. Dilson, eu vou começar te fazendo uma primeira pergunta bem atual. Eu acho que daí você pode começar a articular uh, a nossa conversa, né? Queria que você Uhum. falasse para nós um pouco sobre o seu projeto de extensão da universidade, que você desenvolve já há algum tempo,
com o basquetebol, que é uma modalidade esportiva de uma grande tradição no Brasil, uma modalidade que eu tenho um carinho grande. Não parece, mas eu já joguei basquetebol. Eu já vi Inclusive, imagem, eu já vi é, imagens. pois é, as pessoas questionam isso. Sou filho de um basquetebolista que É jogou, mesmo? inclusive, pela seleção carioca lá na década de 50. Que legal, é. Mas falando sério, eu sempre gostei muito de basquete. Eu acho que é um esporte fantástico. Ele tem algumas das características plásticas que uma modalidade esportiva das melhores tem, né? Mas enfim, fala um pouco para nós sobre o teu projeto e como é que ele se desenvolve e as perspectivas, né, teóricas que você desenvolve a partir daquela prática. Beleza. Primeiro, Carlos, obrigado pelo convite. É uma honra grande poder estar aqui participando desse projeto e poder estar contribuindo também com o PET, que é uma estrutura dentro da FAIFID, acho que posso dizer assim, que sempre traz muitos dividendos para a faculdade, para a formação dos alunos. E muita satisfação que estou aqui hoje, sabendo que ele está sendo liderado por você, com essas suas perspectivas de estudo, conduzindo os garotos aí nesse futuro do PET. É muito satisfatório para mim estar aqui hoje. E também por estar nesse tema, né? Realmente, já há algum tempo tenho me dedicado exclusivamente ao esporte como área de estudo e poder sempre falar daquilo que a gente estuda, mas principalmente daquilo que a gente é apaixonado, fica muito mais fácil. E devi falar depois do Henrique, é um pouco complicado, né, cara? Você quebrou minhas pernas aqui, mas eu vou dar um jeito aqui, vou ver o que, que eu consigo Não, mas o Henrique articular está aqui. acostumado, ele é vice, né, vascaíno, ele está acostumado com essas coisas Mas não pode ir muito para esse lado, não, porque eu não dou muito valor, mas eu bebo na mesma fonte. Então, vamos ficar fora desse assunto. Bom, e você tocou num ponto que realmente acho que vai ser um gancho importante para começarmos o debate, né, do ensino do esporte a partir dessa experiência, né? Eu estou na FAIFID agora de forma definitiva desde 2017. E já existia na altura um projeto de extensão liderado pelo professor Paulo Ferreira Pinto, né, nosso querido Paulão, que era chamado Iniciação ao Basquetebol da Base para a Ponta. E desde o momento que eu cheguei na faculdade, o Paulão já passou a bandeira para mim deste projeto, que tinha a característica de, na altura, de receber meninos e meninas entre os 13 e os 19 anos. E então eu assumi com um grande gosto e também por acreditar que aquilo era um dos meus pontos principais aí na minha atuação na carreira universitária, que seria a extensão, a partir do esporte. E paralelamente a isso, também desenvolvemos um outro projeto que é o Mini Basquetebol, uma iniciação esportiva positiva. E ao longo desse período, desde 2017 para cá, o projeto que o Paulão tinha iniciado com o termo, com o título Iniciação ao Basquetebol, nós invertemos para Formação ao Basquetebol da base para a ponta. O basquetebol, no caso, por ser a minha modalidade de preferência e de área de estudo, acabou sendo o estímulo, né? E na Uhum. formação ao basquetebol da base para a ponta, ele é realmente um processo de ensino, aprendizagem e treinamento do basquetebol. Mas eu queria falar primeiro do outro projeto, que é o Mini Basquetebol, uma iniciação esportiva positiva, e começarmos a falar sobre o ensino do esporte a partir dele. É um Claro. projeto com a característica de iniciação esportiva, né? Que inicia-se por volta dos 6 anos até os 12 anos, sendo o basquetebol um instrumento, né? Mas o foco do processo de ensino-aprendizagem não é o basquetebol como objetivo final, né? E sim todas as outras características que o esporte se faz como uma ótima ferramenta para desenvolver valores, sociabilização, a formação do indivíduo como um todo. E o mini basquetebol, ele começou assim na faculdade de uma forma bem incipiente, em 2017 ainda, e ao longo desses 2 anos, 2018 e 2019, ele tomou uma proporção muito grande, tanto por procura dos alunos para participar,
como voluntários ou como bolsista, mas também pelos beneficiários que vêm participando do projeto. Uma característica de modalidade, a modalidade ela é praticada de forma mista, então com meninos e meninas, não há nenhum pré-requisito para você participar, desde que você esteja disposto a aprender o esporte com gosto, é o único pré-requisito para que você possa participar. Ao longo desses 2 anos a gente conseguiu fazer 8 festivais vou jogando os elementos, tá? Para você vir cortando depois. Os Pode deixar. festivais, os festivais, né? Ao longo desses 2 anos aí fizemos 8 festivais com periodicidade de 3 em 3 meses, onde nós temos o nome de Festival de Mini Basquete, mas a nossa expectativa é que seja a festa do esporte. Então, a cada 3 meses a gente recebe não só os nossos alunos, como também alunos e alunas de outras instituições de Juiz de Fora e região, para ter uma manhã ali de muita prática esportiva, muito convívio, muita diversão através do esporte. É, E a parte pedagógica que sustenta o projeto, na verdade, ele tem 4 pilares ali, né? Que na verdade, 5. São os objetivos para atender a visão e a meta do projeto, que não convém aqui agora abordar de uma forma mais profunda, vou deixar para a parte metodológica mesmo, que define 4 objetivos. Os 4 objetivos que nós estabelecemos, por incrível que pareça, só um deles está diretamente relacionado ao ensino, como se tradicionalmente se fala do esporte, né? O primeiro deles é fazer uma cesta todos os dias. Esse é o primeiro objetivo. O segundo é querer voltar no dia seguinte. O terceiro objetivo é conhecer e gostar de basquetebol. Já que o basquetebol está ali, poderia ser qualquer outro esporte. E o quarto objetivo é conhecer os elementos básicos do jogo de basquete. Esses seriam os 4 objetivos. A partir deles, nós estabelecemos algumas perguntas, né? O que ensinar, como ensinar, quando ensinar e por que ensinar. E aí, essas 4 perguntinhas aí estabelecem a proposta metodológica de atuação do projeto. Vou dar uma interrompida Essas, aqui para você me intervir. essas 4 perguntas nós estamos nos fazendo no que diz respeito ao ensino do esporte, né, no Brasil, Uhum, pelo menos desde ali do final do século XIX, né, quando é interessante até isso falar um pouco, já que trazendo um pouco do conhecimento da história, né, da educação física e do esporte, que durante muito tempo divulgou-se, né, na nossa área que a ênfase do ensino esportivo, do ensino do esporte na escola, ou mesmo fora da escola, teria sido ali nas décadas de 60 e 70, 80, ali do período da ditadura militar, já no século XX. uhum, Isso ficou sendo quase que uma verdade, até que muitos pesquisadores e pesquisadoras do campo da história da educação física e do esporte mostraram que, muito antes disso, o esporte já estava no Brasil, inclusive dentro do espaço escolar, né? uhum, E se a gente acompanha as discussões até acadêmicas, né, que ocorreram sobre esse assunto, em, em manuais, em livros, né, dessas pessoas que trabalhavam com isso, essas perguntas já eram feitas desde lá do final do século XIX e início do século XX, né? E é interessante que muitas pessoas deram respostas a isso, né? A essas perguntas, e aí foram se constituindo a gente pode chamar de teorias pedagógicas do esporte, ou uhum, outro nome que a gente queira dar. Nesse sentido, eu queria te ouvir um pouco mais sobre esse assunto. Quer dizer, a gente tem uma série de autores, de teorias, quando a gente fala em ensino do esporte. Eu estou lembrando, por exemplo, de uma que foi muito forte é, no Brasil, especialmente ali na década de 90, pertinho da gente, né, produzida ali em Minas Gerais, ali em Belo Horizonte, que é a turma do Greco, né, da Iniciação uhum, Esportiva Universal. Depois você tem, aliás, ao mesmo tempo, né, estava sendo construída ali toda aquele conjunto de propostas também da chamada proposta crítico-dialógica, que foi elaborada pelo Kuhns e os seus colaboradores, né, daqueles livros, né, de didática da educação física que envolve a questão esportiva. Enfim, como é que você situa o teu trabalho em acordo com essas teorias que foram elaboradas uhum, mais recentemente? Estou lembrando dos grandes jogos também, que vem uhum, muitos autores da Alemanha. Como é que uhum. você consegue, que fontes você bebe?
Então, primeiro você puxou pro lado da história aí você me jogou para baixo, deu uma de Flamengo aí contra o Vasco atualmente, né, cara? Mas aí Nada disso. eu vou tentar sobreviver aqui, tô brincando, não. É muito importante você falar disso, Carlão. Primeiro que todas essas teorias também, né, acabaram, como você citou aí, né, na época da ditadura, né? E muitas delas que nós bebemos na fonte no Brasil atualmente, né? E também há muito tempo atrás, advinham de experiências na Europa, né? Então a gente vai sempre ajustando cada uma delas que surgiram aos contextos históricos em que vivemos, né? E Uhum, muitas delas que você comentou inicialmente aí, né? Que pauta bem no processo tradicional de ensino do esporte, né? Que, ao meu ver, infelizmente ainda é na prática do ensino do esporte no nosso país, principalmente na nossa região aqui, ainda é predominante. Ele atendia um contexto histórico da altura ali, da década de 60, 70, 80, talvez um pouco. E, historicamente, todos os estudiosos que vão tentar vencer essas barreiras ou propor novas estruturas, na minha interpretação, novos modelos, né? Hoje em dia se fala assim modelos, né? Eles acabam seguindo também os seus momentos históricos. E o que eu costumo também fazer é seguir os nossos momentos históricos. E o momento histórico atual, em primeiro lugar, o esporte tem que passar uma mensagem de que ele não é simplesmente para você. Vou chegar ao qual fonte a gente bebe, né? Que ele não é só um instrumento para se formar atletas, né? Que por incrível que pareça, no século XXI a gente ainda tem essa imagem muito clara por boa parte da nossa sociedade e até mesmo por boa parte de cursos de formação de profissionais que vão lidar com o esporte. E que o esporte é um fenômeno sociocultural que transcende a ser apenas um processo de ensino-aprendizagem que vai chegar a um atleta, né? E que ele tem várias etapas, né? Que tem vários tipos de esporte, esporte de participação, competição, educação, enfim. Então, mas o que o projeto lá de extensão e a minha prática pedagógica também bebe na fonte é uma mistura das perspectivas em que o pessoal do grupo da Unicamp, liderado atualmente iniciado pelo João Batista Freire, seguido na área do futebol, depois seguido pelo Scaglia, atualmente na área do basquete especial, puxado pelo professor Roberto Paes e atualmente uhum. liderado pela professora Larissa Galati. A perspectiva são aquilo que se chama das novas tendências, né? Lembrando que as novas tendências não são teorias novas ou métodos novos, são métodos oriundos da década de 70 e 80 e que agora passam a fazer mais sentido dentro do contexto histórico em que vivemos. E também bebe-se um pouco da fonte, não se pode negar, né, dessa grande iniciativa que foi proposta pelo professor Pablo Juan Greco também, no finais dos anos 90 aí, né, e que ainda permanece e vem se aperfeiçoando ao longo do tempo aí. Porém, no mini basquete, é, a gente entende que a gente tem que atender, independente das propostas ou dos modelos propostos, a gente tem que atender a aqueles quatro objetivos iniciais que eu coloquei lá. Então acaba que a gente vai misturando vinho com cachaça, é, Olha a tomando ressaca, hein? cerveja Itaipava com é só uma paródia aqui, mas focado nisso que nós chamamos das novas tendências. E o que, que são essas novas tendências, né? é, transformar, é inverter o paradigma de que os fundamentos do esporte principais, inicialmente, eu tô, é claro, né, é bom fazer um destaque aqui, né, Carlão, que a minha área de atuação acaba sendo os esportes coletivos, então eu vou estar Uhum. focado exclusivamente aí, né, nos comentários no esporte coletivo. Invertendo o paradigma inicialmente de que os fundamentos do jogo não são o arremesso, o passe, o drible, o domínio, né? E sim os princípios que norteiam a dinâmica do jogo. E a dinâmica do jogo é ataque e defesa, né? Conservar a Uhum. posse de bola, atacar o alvo, proteger o alvo. Então, assim, a primeira parte da proposta é inverter esse paradigma dos fundamentos. Então, os fundamentos técnicos, vamos dizer assim, como é muito dito na área, eles passam a ser não o objetivo principal, e sim elementos para resolver questões da dinâmica dos fundamentos básicos do jogo.
Então, o ensino do esporte, no caso do basquetebol e dos esportes coletivos de invasão, acabam por essa perspectiva das novas tendências, eles acabam atendendo ao ensino a partir do modelo tático. E aí é importante definir que tática é diferente de estratégia, né? Que se a gente for lá pela denominação cultural, né, advinda aí dessa monocultura do futebol, todo mundo vai achar que tática é o posicionamento em quadra e tal, não? Isso seria, pela teoria do ensino das ciências do esporte, isso é estratégia, né? A tática seria as questões de resolução de problemas durante o jogo. Eu tenho uma bola na minha mão, tenho uma cesta na minha frente, eu estou sozinho, ninguém está me marcando, a cesta tem aquela altura. Isso é um poder de decisão. Se eu arremesso em bandeja, se eu dou um drible e for para perto da cesta, se eu arremesso de longe, isso são aspectos táticos do jogo. Então, o primeiro ponto, desde lá do Mini, é essa inversão de paradigma para atender essas novas tendências, se eu posso dizer assim. Ah, Dilson, então não tem exercícios de fundamentos, como se fala, né, da técnica, né, dentro de uma proposta mecanicista ou tecnicista? Não, no mini basquete não. No mini basquete o foco não é esse. Porque senão eu não consigo atender os objetivos anteriores, né? Deixa eu interromper um pouquinho para você me provocar aqui mais, senão Eu eu vou tô acabar aqui, eu falando quero, demais. quero avisar todo mundo que eu tô com um problema aqui no meu celular, identificado agora, que eu não tô aparecendo, mas a estrela da noite é o Dilson, então não temos problema algum. Quero mandar abraço para o professor Daniel Martinez, que está por aí. Já falei do Matheus, professor Luiz Carlos Lira também está aqui. Professor Jefferson Viana, Caramba, muita agora gente. Pedro aumentou a Carvalho, responsabilidade, hein? Matheus eu já tinha falado. Enfim, tem uma galera boa aí ouvindo a gente. É, eu ia fazer uma pergunta, você já adiantou, mas eu acho que você pode continuar nessa toada, que era a respeito do ensino da técnica, que é outro debate também que a gente tem, né, ao longo de décadas, quando a gente fala do ensino do esporte, né? Inclusive, tentando fugir um pouco daquela concepção da técnica enquanto uma, uma estratégia. Eu não vou usar o termo estratégia, que você fez bem a diferença aí. Mas a técnica enquanto um instrumento de execução fechado, amarrado, padronizado. Né? Você já disse que no mini basquetebol você trabalha de uma outra maneira, com outras preocupações. Mas em outros, porque inclusive você falou do projeto, né? Da formação, Da, né? da formação à ponta, não é isso? Da base para formação em basquetebol, da base para a ponta. Da base para a ponta. Então, como é que o ensino da técnica se dá nessas outras dimensões? Tá. Então, assim, Rumo à ponta. Bele- eu vou só fazer uma brincadeira aqui. Eu não troquei o nome em respeito e em homenagem ao Paulão, né? Mas esse nome da base para ponta já deu cada paródia, cada coisa, enfim. Em um Pede momento licença off, a um ele. momento Pede off. licença a ele. Não, mas acabou ficando uma marca e a gente deixa, mas eu já tô, eu e os bolsistas, nós já estamos preparados para os trocadilhos que vêm dessa relação. Até porque a interpretação figurativa desse termo da base para a ponta não é bem o que a gente faz na prática. Mas, enfim, vamos lá. A questão da técnica, né, Carlão, assim, primeiro eu queria dizer que, assim, essa perspectiva de abordagem, que nós fizemos essa escolha lá no mini basquete, ela não é minha, né? Não é de maneira alguma, né? Ela é, como diz o termo que eu citei aqui, o pessoal do LEP da Unicamp atualmente, são o que chamam de novas tendências, né? Que vem oriunda de outras perspectivas de ensino do esporte, outros modelos, né? O Teaching Game for Understanding, o Sports Education, né? Que vem de outros países, né? E que ratificaram-se pelo mundo. O Game Sense também, que é o ensino do jogo, você aprende o jogo jogando. Então, Uhum. acaba sendo a proposta vinda do Bayer, que é um francês, né? A própria escola da bola, que baseou-se que o pessoal do SECA, né, da UFMG, partindo do Pablo Juan Greco, se baseou aí, vem de uma estrutura de ensino dos esportes alemã, né, que foca-se nos esportes coletivos com bola, nessa perspectiva da escola da bola, e depois tem a escola do arremesso. Então,
todas essas opções atravessam, como eu falei antes, do momento histórico em que a gente está vivendo. Eu vou fazer só uma, para chegar na técnica, fazer só um paralelo a isso. É, os jovens, né? E lembrando que ensino do esporte hoje em dia não podemos dizer mais que é só para crianças e jovens, né? Porque tem muito iniciação esportiva tardia. Hoje já inclusive é um campo de atuação profissional muito grande. Sim, É, advindo aí as atléticas, famosas atléticas hoje em dia, né? E até mesmo no sul é mais comum, senhores e senhoras já em outras fases da carreira, da vida, né? Também procuram outras práticas esportivas, então não vamos associar a iniciação esportiva somente a crianças e jovens, mas acaba sendo o maior grupo, né? Esse maior grupo. Então, essas novas tendências, elas tendem a também atender o momento histórico no seguinte sentido. Advento aí do crescimento da tecnologia, menos pessoas praticando atividades motoras, menos espaços públicos para prática, aquilo que a gente sempre fala, né? Ninguém brinca mais na rua, o grau de atenção, o grau de perspectiva das crianças e dos jovens em relação ao ensino, não só ao ensino do esporte, mas também ao ensino de outras perspectivas, de outras áreas de atuação, né? Já não se atende mais àquele tipo de ensino formal, como nós falávamos, como nos foi passado, no passado, de que tem um detentor do conhecimento e o outro tem que aprender. Então, assim, o ensino do esporte também tem que evoluir nesse sentido. Então, é por isso que surgem essas novas tendências. E aí entra a questão do debate da técnica, né? Quando você aborda bem claramente de que a técnica passa a ser um elemento único e exclusivo para aprender o jogo, porque na verdade a gente ensina o esporte para jogar. E todo esporte é um jogo, no caso assim, né? Então, quando você parte do pressuposto que tem que ser sempre no sentido simples para o complexo, primeiro eu comigo mesmo, eu com o implemento, eu com o implemento meu adversário, eu com o implemento meu adversário o alvo, eu com o implemento meu adversário o alvo e o adversário, ó, desculpa, isso, fechei no alvo, adversário e o meu companheiro, esqueci do meu companheiro. Quando eu crio essa sequência pedagógica lógica, eu acredito, né, que se eu não souber, por exemplo, dominar uma bola, eu não consigo passar, no caso do futebol. Se eu não souber fazer uma manchete, eu não consigo jogar o voleibol. Então, parte do pressuposto de que você precisa deter desses elementos técnicos para poder praticar qualquer esporte. Por outro lado, se você segue essa perspectiva que a gente chama de tradicional, você vai também entender que assim só dá para jogar se eu souber fazer bem. E aí, como o esporte tem uma dimensão muito maior do que simplesmente competir, né? Competir, quando eu falo, no seguinte sentido de estar envolvido em competições formais, porque qualquer prática esportiva já é uma prática competitiva, né? Porque é um jogo. E jogo se diferencia de exercício, né? Exercício é exercitar, jogo é tentar vencer o adversário. Então, quando você foca exclusivamente na técnica, você está praticamente dizendo de que só os mais aptos ou aqueles que conseguem se desenvolver podem jogar o jogo. E por outro lado, você foca-se numa das principais estratégias, né, as mais conhecidas, a mais utilizada. Não estou dizendo que ela ainda não deva ser utilizada, né, mas que para essa forma de novas tendências talvez não seja mais adequado. Você acaba focando que o ensino do esporte tem que ser predominantemente ensinado a partir de atividades analíticas, onde você tem muita repetição, onde você reproduz aquela informação de que repetição é perfeição e isso é sucesso, né? Mas isso é chato. E eu prefiro ficar no videogame do que eu estou falando pelo contexto histórico que nós estamos vivendo, né? E eu vou preferir ficar no videogame do que ir lá na quadra com 12 anos e ficar dando toque na parede o dia inteiro. Mas não estou dizendo que. Eu não estou falando que assim, eu só há essa perspectiva de não dar atenção, o ensino não ser centrado na técnica, simplesmente por esse aspecto do gosto. Mas se fosse só por esse, já estava bom, né? Porque qualquer coisa, o esporte, você é um amante do esporte, vai concordar comigo. O esporte é uma coisa maravilhosa, é muito bom. Então, se eu vou praticar esporte e aquilo não é legal, eu não vou querer continuar praticando esporte. E no outro contexto, é que assim, o jogo, se você pegar a mais alta performance de qualquer esporte hoje em dia, a técnica, por exemplo, é fundamental, mas
não existe um modelo próprio de qualquer técnica. O LeBron James arremessa de uma maneira em função das características é, antropométricas e de time, de movimento que ele tem no corpo, do que o Stephen Curry. Então eu não posso dizer qual que é o modelo, qual que é a letra ideal de um arremesso. Então, só por isso também eu já inverto essa lógica de que o ensino deva ser centrado no esporte. E ao longo do tempo, né, Carlão, você sabe dizer isso até melhor do que eu. Essa lógica acabou sendo ruim para o ensino do esporte em vários ambientes, inclusive no aspecto escolar, né? E as Uhum. perspectivas das novas tendências invertem esse fenômeno e ensinam o jogo jogando. Mas você vai me perguntar, já vou antecipar a pergunta. Pô, Jus, mas aí o menino já sabe que ele tem que ir pro ataque, para defesa, mas quando ele recebe a bola, ele não sabe segurar a bola. Ah, mas aí o processo de ensino-aprendizagem do esporte vai ser focado na inversão do processo, né? Ao invés dele saber que ele tem que segurar a bola, mas não saber para quê, ele vai saber que ele precisa segurar a bola para continuar o jogo. Então você inverte o processo, todo mundo passa a ser, o aluno passa a ser o foco central do processo de ensino-aprendizagem e não a técnica. Uhum. E, e bacana Falo essa muito. discussão que você está fazendo, porque muitas das críticas que foram feitas à questão do ensino da técnica dessa forma que a gente pode chamar tradicional, É assim que que fala mesmo. a literatura acabou colocando isso tudo dentro daquele chamado paradigma da aptidão física, né? Exato. A gente tem que datar muito bem isso, e aí vem a importância novamente daquilo que você falou também, da questão histórica, porque se a gente pega hoje os processos de ensino, aprendizagem, de treinamento do próprio esporte de alto nível, não se faz mais aquilo que a gente fazia na década de 70, na década de 80. Né? Você pega hoje o próprio basquetebol, o futebol, o voleibol, as maneiras de treinamento, as ferramentas utilizadas, as propostas de treinamento são totalmente diferentes. Né? E você ilustrou aí Inclusive, com dois astros da NBA, por exemplo. não, inclusive para se chegar ao alto nível, o processo de formação, já tem um artigo recente aqui que eu li há pouco tempo, comparando o modelo de ensino, o percentual de tempo utilizado em qualquer tipo nas estratégias de ensino-aprendizagem, treinamento de academias de jogadores de futebol na Europa, pegando ali as 5 principais academias de formação de atletas na Europa. 70% da prática é focada no ensino do esporte através da pedagogia do jogo, através dos jogos com poder de tomada de decisão, e não mais focado na parte técnica. Estou falando de formação para o alto rendimento. Imagina só para ensinar o esporte para que ele possa advir de Uhum. todas as outras vantagens que ele tem, né? Então temos que abrir Você os olhos me, para isso. eu queria te fazer uma pergunta agora. Você me lembrou de uma outra questão. É, eu sempre puxo a questão da história, não tem jeito disso. Você estava É bom que falando a gente da, aprende. não, você estava falando da importância. Eu queria saber um pouco sobre a importância do projeto e qual é o feedback que as crianças, os jovens te dão e dão para vocês, né? O que aquilo de fato tem causado de efeito na vida dessas pessoas. E aí eu lembrei lá atrás, na década de 40, década de 50, quando a gente tem aquele momento de transição da educação física no Brasil, né? Da educação física escolar, a gente tem aquele momento de transição da ginástica enquanto conteúdo principal para o início da esportivização, vamos chamar assim, né? O esporte começa a aparecer Uhum. com maior força na escola. E o Inesio Peina Marinho, que era uma figura, né? Talvez tenha sido um dos nossos primeiros historiadores da educação física e do esporte no Brasil. Ele não era historiador, era um jornalista, mas foi um cara muito importante. Ele fez uma pesquisa na época com diversos estudantes e os estudantes falavam para ele: olha, a gente não aguenta mais fazer ginástica é chato. Porra, um, dois, três, quatro, o tempo inteiro a gente não aguenta mais isso. E o processo de ensino do esporte na educação física no Brasil começa justamente por essa perspectiva dos grandes jogos. Isso, Não tinha grandes muito essa jogos. coisa daquilo que a gente chamou de ensino tradicional da técnica, né? Que vai acontecer posteriormente, aí sim, na década de 70 especialmente. Né? Ou seja, esse elemento da motivação, né, que a criança, que o jovem tem com aquela atividade que ela está realizando, ele é algo fundamental, né? Então eu queria saber um pouco sobre isso, quer dizer, o que motiva essas crianças a estarem lá, que resultados, que feedbacks essas crianças, esses jovens Uhum. têm dado para vocês lá no projeto?
Falei que é bom você puxar a história que a gente aprende aí, ó. Aprendi muito agora. Mas o legal de você tocar nesse ponto, eu vou chegar aí nos resultados, né? Porque a continuação de uma ideia só vem também, a não ser que você fique dando murro em ponta de faca, mas só vem quando você tem confirmações de resultados, tanto por um lado quanto para o outro, né? Mas o primeiro ponto que eu queria destacar aqui, para não ficar parecendo que a mensagem que eu passei anteriormente, ela é negar exclusivamente a técnica para a prática do esporte, né? Não é isso, é inverter a lógica do ensino centrado na técnica, tá, Carlos? Queria deixar isso bem claro aqui. Ah, É, mas não ficou, ficou bem claro. mas vamos reforçar então, porque quem realmente, quem pensa ainda na casinha e de que o ensino não pode fugir do formato tradicional, vamos trazer esse nome, porque é o nome que a literatura traz mesmo, né? É, tem esse argumento. Não, mas sem ele não souber arremessar, não adianta, ele não vai fazer cesta, né? Aí tem a questão do mini basquete, que o mini basquete, e aí seria o mini basquete, seria o mini handball, seria o mini voleibol. Futebol, vamos deixar o futebol de lado, porque como diz o Uhum. próprio Mourinho, né, não é esporte, é paixão, né, é religião, então vamos deixar de lado, por enquanto. Mas assim, o mini tudo, que é só uma adaptação, vamos dizer assim, uma mudança de contexto, com um menino de 7 anos ou uma menina de 7 anos com 1,25 m e com uma tabela 3,5, realmente ela pode saber arremessar de munheca ou ela não vai adiantar, a hora está 3,5. Então, o mini basquete ou o mini tudo é só não é uma reprodução em miniatura do jogo, mas são adaptações propostas para que aqueles objetivos que eu falei lá no início sejam alcançados, para que eles possam querer voltar no dia seguinte, para que a motivação seja elevada. E aí, nesse caso, indifere se a técnica vai ser correta ou se a técnica vai ser. Porém, com a evolução do jogo, os próprios atletas, né, os atletas, desculpa, os próprios praticantes, eles vão sentir a necessidade de mais. E aí o elemento técnico vai estar ali para você apresentar para ele. Vou dar um exemplo bem específico do próprio projeto. Eu vou até citar um bolsista aqui que merece essa citação, que criou essa ideia. Ouvindo do coordenador de que não poderia ter fila na aula, de que não poderia ter molde de gesto técnico, e ele propôs uma ideia. Pô, mas, Adilson, tudo bem, mas e aí? Quando o menino começar a despertar o interesse para arremessar a bola na cesta, ele perceber que se ele fizer uma munheca, a bola vai criar um arco em que a probabilidade de acertar vai ser maior, deixa ele descobrir o processo. E aí ele pensou numa coisa melhor. Então, assim, ao invés de eu falar que ele tem que segurar com uma mão de apoio na lateral da bola e pôr a mão por baixo da bola, formando um formato de T para fazer o gesto do arremesso, ele desenhou uma orelha de um lado, uma orelha do outro nas bolas. Eu falei, pode pintar a bola do jeito que quiser. Desenhou um focinho no meio da bola, um olho, falou, você põe um dedo no olho, a mão debaixo do arremesso tem que estar no rosto do boneco e a outra mão tem que estar na orelha. Assim, só uma sugestão, sem falar que a técnica tem que ser daquele jeito. E ela não vai ser treinada, ela vai ser vivenciada, experimentada a partir do interesse do aluno. Mas o retorno, Carlão, que você perguntou anteriormente, a partir dessa proposta metodológica, e depois eu queria falar um pouco mais da estrutura da aula, que aí fica Certo. mais claro aí a mistura das bebidas, né? Que o que a gente percebe é o seguinte: ao longo de 2 anos, a gente mede alguns indicadores. O primeiro deles é o número de alunos, né? A quantidade. E eu já recebi até algum tipo de comentário de alguns colegas dizendo assim, às vezes não há necessidade de ter tanta gente. Mas aí você já sabe, né? O coração é grande, né? Depois que trocou, então ficou maior ainda. E o espaço é grande. Então, assim, quando chega lá alguém, eu quero é colocar junto lá na aula, porque se aquilo é bom, tem que ser bom para mais pessoas, não só para aquelas. Então, a gente acredita que seja bom. Então, um dos primeiros indicadores é a quantidade de alunos, e ela vem aumentando ao longo do tempo. Outro indicador é a aderência. A gente faz um controle regular de quantos alunos começaram o mês, quantos terminaram o mês, quantos terminaram o semestre. Então, assim, a aderência é de 95%. Então, eu já, Uhum. ao longo de 2 anos, e assim, aí uma vez eu aprendi até com um colega nosso, o Jorginho, comentando do próprio filho, que agora é nosso aluno, quando ele teve que largar o futebol porque ele estava mais envolvido com o basquete, e aí o professor falou para ele que ele estava chateado que ia ter que largar, ele treinava ali acho que no Zico, né, se o Jorginho me permitir contar essa história, que eu uso essa história lá no nosso projeto.
e aí que o filho dele tinha que sair, porque já não dava para conciliar, e aí acho que era, como é que é o nome do responsável lá? Agora eu esqueci o nome. O Léo É Bem, ele o Léo? comentou, o Léo, que o Léo falou para ele, eu falei, aquilo que ele falou foi fantástico. Ele falou assim, não, o Francisco vai sair agora porque as perspectivas para ele são outras, mas o Zico, o esporte que ele vivenciou aqui, o Zico nunca vai sair da vida dele. Então essa é a mensagem. Se alguém for sair lá do projeto, que saia, mas que enquanto ele estiver lá, o que ele vivenciar não saia nunca mais da vida da criança. Então, assim, mesmo com uma aderência de 95%, alguns fazem outras escolhas, né? A criança, a gente sabe, a gente até incentiva se a pessoa está na dúvida, porque quanto mais experiência motora ela tiver, melhor possível, né? E Uhum. aí esses são alguns dos indicadores. Outro indicador que infelizmente a pandemia nos interrompeu aí seria um TCC do Israel e do Rodolfo, que nós iríamos avaliar aspectos que a gente estabelece lá como objetivo. Que querer Aquele voltar que no o dia. Rodolfo ainda não te entregou, né? Não, é outro Rodolfo já. Ah, Eu é gosto outro de. Você tá Rodolfo. vendo Ah, que tá bom, Rodolfos me tá bom. perseguem, né? Você tá vendo? É outro Pois Rodolfo. é. Mas seriam indicadores que medem aqueles objetivos lá no início. Por exemplo, fazer uma cesta todos os dias, querer voltar no dia seguinte. Então, isso é motivação e satisfação. Então, com o apoio de um colega da psicologia do esporte, o Helder Zimmermann, nós iríamos fazer um TCC que já estava em processo de aprovação no Comitê de Ética para podermos identificar qual era o nível de satisfação e motivação dos garotos, para medir se a nossa proposta metodológica, né, de ensino estava alcançando, estava propiciando os objetivos estabelecidos. Né? De maneira alguma, os indicadores seriam ali se o menino consegue cortar um contra um, se ele consegue fazer uma cesta. Isso são consequências do processo de ensino-aprendizagem. Você vê que aquela palavra que eu usei mais cedo, uma mudança de paradigma, ela é muito importante nesse processo. E eu estou falando da iniciação, daqui a pouco eu vou chegar lá na formação. Né? E essa mudança de paradigma é muito importante, porque isso não vai ser um indicador que a gente vai avaliar, isso vai ser uma consequência. E nessa consequência acontece, porque se o menino está ali todo dia querendo continuar, voltando no dia seguinte, os elementos sendo incutidos na prática dele de uma forma natural, ele vai acabar aprimorando, não, vai acabar descobrindo esses elementos do jogo, aplicando eles no jogo, talvez com não tanta perfeição para agora, mas para que eu vou querer uma perfeição aos 11 anos, aos 12 anos, numa prática esportiva, né? A não ser que eu queira formar um mini atleta, né? Uhum. E que culturalmente é muito o que acontece no nosso país, né? Infelizmente. É, Mas, enfim, esses seriam alguns retornos. E o mais importante, quem leva a criança para a prática esportiva? A criança não vai sozinha, né? Então, as famílias, né, os pais são os responsáveis por isso. Eu não tenho como mensurar nenhum indicador quantitativo, sabe, Carlão? Mas Uhum. se tiver algum pai ou responsável, que acho que tem um Matheus está aí, que possa dar um retorno, a satisfação que nós temos em relação à prática por parte dos responsáveis é muito mais Já dá um significativa outro do que TCC, sim. hein? Já não, tem vários no gatilho já. Ó, vamos junto nesse. Mas, enfim, É, a satisfação dos pais, que é uma área a ser estudada, Carlão, que a gente conhece pouco aqui na nossa faculdade, que é a interferência e a participação dos pais e responsáveis, né, na prática esportiva. E ela é determinante, né? Então, assim, o que nós temos de retorno é muito legal. Os festivais, querendo ou não, naquele o que, como, onde, porquê, os festivais a gente coloca como sendo o nosso porquê, né? Como sendo um momento de celebração, não de avaliação. E nesse dia eu nunca vi um pai ou uma mãe ou uma criança sair de lá do ginásio da nossa faculdade com algum grau de insatisfação. Muito pelo contrário, só satisfações positivas. E fala um pouco puxa. para nós sobre a estrutura da aula que você Tá. queria falar. Eu só me esqueci de comentar, é muita informação, né? Eu só esqueci de comentar que você me perguntou da questão do ensino, né? Da técnica nas categorias da formação, né? Vou ser breve aqui. Sim. Qual que é a perspectiva? A perspectiva continua sendo o ensino do jogo pautado, centrado no fundamento da dinâmica do jogo, ou seja, no aspecto tático. O tático, voltando a dizer, diferente de estratégia. Porém, quando você vai crescendo, as estruturas esportivas são organizadas por faixas etárias, né? E também isso está um pouco associado ao processo de desenvolvimento motor, cognitivo, socioemocional e assim por diante. Então, quando você vai evoluindo nesse processo, se você continua, por exemplo, do mini
para as outras categorias, né, para as outras idades, vão surgindo novos elementos do jogo e talvez surjam também uma maior necessidade da realização desses elementos com uma precisão um pouco maior, é verdade. E aí sim, começa-se em algumas questões, o método analítico tradicional pode ser uma ferramenta fundamental para a melhoria desse desempenho, né? Já que o jogo acaba exigindo isso. Porém, ele nunca suplanta aquilo que é a dinâmica do jogo. Eu estou falando dos esportes coletivos de invasão, que é ataque e defesa, organização dos princípios básicos de atacar o alvo, proteger o alvo, apoiar o jogador com bola, apoiar o jogador que está defendendo o jogador com bola. Então, assim, a organização do processo de ensino-aprendizagem continuado na formação esportiva ainda tem predominância do ensino centrado na perspectiva. E como uma das estratégias é a utilização de jogos, vários tipos de jogos, jogos reduzidos, jogos, pequenos jogos e jogos reduzidos acaba sendo a mesma coisa, jogos condicionados, jogos pré-desportivos e assim por diante. Porém, lá no sub-13, vou tratar como categoria agora, tá? Tem 30%, 35% possível de prática diária de treino que possa envolver a técnica, nem sempre com o método analítico, mas a técnica como objetivo principal, né? É o desenvolvimento e o conhecimento dela. E isso vai diminuindo ao longo das categorias, chegando mais acima. E quando se você for pensar que tem um processo final, né, até tem um gráfico do Greco que mostra isso, né, a fase de direção para a especialização, que não é o nosso caso ali na faculdade, essa parte técnica passa a ser mais no sentido de aprimoramento. Aí ele vai ter mais horas de Uhum. prática, mais tempo para isso, aí é outra história. Agora, na questão da aula, é bem curioso, tem umas coisas legais aqui. Nós estabelecemos uma estrutura bem rígida. Parece engraçado, mas é rígida. Tem 7 elementos dentro da aula e os bolsistas seguem esses elementos e eles têm liberdade para poder estabelecer qual estratégias eles vão utilizar dentro desses elementos. Acaba que cada um deles induz a uma ou outra, né? O A primeiro aula tem deles é quanto tempo? 1 hora e 15 minutos por Tá. volta disso. É um outro ponto, né? Ah, Dilson, mas 7 blocos de elementos na aula? Porque eu não vou entrar nesse ponto de questões de processos de aprendizagem geral, né? Uns vão dizer que o foco de atenção pode não ser tão grande. O que nós pensamos é na dinâmica da aula. O aluno só tem que pensar em beber água na hora que ele precisar beber água. Fora isso, se ele passar ali 1 hora e 15, naquela 1 hora e 15 ele estiver no estado de fluir do seu momento na prática esportiva, a gente consegue atender os objetivos lá do início. E aí, por isso, bem estruturado, bem organizado, se você conseguir rodear essas 7 estruturas aí, funciona bem. Tem funcionado. A primeira delas é o que a gente chama de curiosidade. E aí é para você essa, Carlão. É o histórico cultural do jogo. Não tem lá o início da Uhum. aula, 5 minutinhos, todo mundo senta, Uhum. reúne para conversar? Por que ali, além de falar o que vai ser feito na aula, eu não trago uma curiosidade do esporte para aumentar o nível de conhecimento deles sobre o esporte, interesses sobre o esporte, que vai acabar sendo uma estrutura de condução da aula. Aí vou dar um exemplozinho básico. Naqueles 5 minutinhos ali, teve uma ideia, de novo, o Lobão, que foi o idealizador dessa tarefa, de trazer o nome do Stephen Curry para a aula, mas no sentido de que todo mundo fala que ele é um ótimo arremessador, né? Mas na verdade, para ele arremessar muito bem, ele tem que se desmarcar muito bem. Então o tema, querendo ou não, da aula era desmarcar-se. Mas Uhum. aí a curiosidade era de que o Stephen Curry, às vezes são curiosidades meio mentirosas, sabe? Mas ninguém precisa saber disso. De que o Stephen Curry tinha sido heptacampeão de pique-pega na rua dele. E por isso que quando ele chegou na NBA, ele se transformou em um grande arremessador, mas não porque ele estava parado lá e passando a bola para ele, não, porque ele se desmarcava perfeitamente para arremessar a bola. Pergunta se em qualquer um dos jogos que vieram a seguir na aula, se todo mundo não queria se desmarcar bem. Então, assim, é só uma ilustração desse primeiro bloco, né? Depois, seguindo um pouco a proposta lá da iniciação esportiva universal, trazendo de que e também puxando o gancho de que as crianças atualmente têm menos prática motora, menos vivências de forma incipientes, né, ou implícitas, né, uma proposta de 2 blocos, um bloco de atividades coordenativas gerais e atividades coordenativas
específicas do jogo de basquete, envolvendo a bola ou não, mas sempre em perspectiva de pequenos jogos, né? De pequenos jogos, não, de jogos, né? Sejam eles quais propostos. Depois, em seguida, uma atividade pautada naquela estrutura maior chamada de método global, né? Mas aí a gente pode dizer que seriam os jogos de inteligência e criatividade tática, né? Que pega ali atividades que são comuns, que eram comuns de brincar na rua, adaptada com algum elemento do basquete. Em seguida, uma estrutura de jogos situacionais, mas assim, não é o 5 contra 5, é uma situação de um contra zero mais um, 2 contra zero mais um, onde o aluno teria que tomar decisões em função de um contexto, mas sempre com uma dinâmica onde o exercício tenha poucas pausas, né? Seria um outro bloco que pode ser desmembrado em outras atividades, com um número mais reduzido, menos complexo de participantes e depois com um número um número maior com mais praticantes. E a última etapa seria a etapa do jogo propriamente dito, né? Todos os dias, nem que te houvesse lá 5 minutos, teria que ter o jogo. Mas não é o jogo naquele formato do famoso coletivo, né? O jogo tem ali o formato da estrutura do jogo de basquetebol. No caso do mini, é adaptado, né? Assim, as áreas são menores, né? Cada um tem que marcar o seu e você só pode marcar o seu individualmente. Não há lateral, na bola não sai, o jogo continua, né? Essas estruturas do formato do jogo mesmo, para que eles possam vivenciar o jogo e sempre com um elemento que foi trago no decorrer da aula. Então, nesse caso do exemplo do Stephen Curry, seria a desmarcação. Então, assim, vale Uhum. ponto se você fizer, vale 2 pontos se você fizer uma cesta depois de ter se desmarcado. Se você fizer uma cesta só recebendo um passe e estava ali parado, vale um. Então, esses tipos de dinâmica funcionando, tem funcionado bem essa dinâmica. E o que que acontece? Como você me fez aquela pergunta anteriormente, por ter aí uma série de, seguindo a perspectiva das novas tendências e tendo uma série de contribuições aí no processo de ensino-aprendizagem na literatura brasileira já, em alguns desses blocos nós focamos a atenção numa proposta de ensino e outras numa outra proposta. E fazemos esse mix aí. Essa é a Maravilha, meu ideia. amigo. Estamos Chegamos falando aí demais, hein? já quase a 1 hora. Vou fazer uma última pergunta ainda. A mais fácil de todas. Você vai ver como é que você vai responder facilmente essa. Mas queria de antemão agradecer a tua participação aqui, o teu carinho com o Pet Five Feed, que você sempre demonstrou muito. Muito obrigado, a gente agradece. Agradecer também a todo mundo que esteve aqui participando da live. E a última pergunta é a seguinte: na verdade, não é uma pergunta, você vai fazer uma. Eu vou te dar 4 nomes e você vai ter que classificar esses nomes em ordem de importância para você do ponto de vista dos melhores jogadores de basquetebol. Vou te dar 4 nomes e você coloca lá um, dois, Ih, três e quatro. caramba, isso é pesado, hein? Depois eu posso até te falar a minha ordem, mas em off. Vamos lá. LeBron James, Michael Jordan, Magic Johnson e Kobe Bryant. Dá pra ficar todo mundo do lado do outro? Como é que é? Não dá, Não. não? Você tem que ordenar do primeiro ao Então quarto. vamos. Essa parte é fácil, né? O primeiro é fácil, né? O Mas não primeiro. vale, não vale questão de geração envolvida nisso não, tá? Não, não, o primeiro é fácil. O primeiro não tem contestação aí. Puxando pro seu lado, né? O contexto histórico não mente, né? As emoções não permitem. É o Michael Jordan, não tem jeito. E aí depois ali é embolado. Eu não vi o Magic jogar assim com tanta intensidade. Tá escondendo a idade, hein? Conheço, não, tem 41, tô novinho. Mas eu, eu vi Eu com fiz, muito. eu fiz 50 essa semana, então eu vi. Que isso, cara, você viu, é. Mas você não parece ter isso, não. Mas o Kobe e o LeBron, assim, hoje em dia o LeBron tá num momento de quebrar todos os recordes, de mostrar todo o seu potencial. Eu não vou entrar no debate aqui de por que ele não está lá nos primeiros, mas talvez quando ele parar, quando nós conseguirmos ver outras coisas, a gente possa avaliá-lo diferente. Mas nesse ponto é meio injusto deixar o Magic por último, né? Mas eu ficaria ali de Michael, Kobe, LeBron e Magic. E para terminar, Hortência ou Paula? Pô, aí tem que ser as duas juntas, né?
Muito legal. Precisamos mais meninas assim, né? Cara, como é que pode, né? Bom, eu nem sei, não tenho acompanhado. Como é que tá o nosso basquete feminino? Não, por falar nisso, puxando o gancho do ensino do esporte, você trouxe aí nas questões aí, vou enrolar só mais um pouquinho, porque Tá esse bom. ponto é muito importante, esse é muito importante, me permita aqui. Essa proposta de ensino do esporte pautada aí nas perspectivas das novas tendências favorece ao desenvolvimento do esporte feminino Uhum, que de certa forma fica meio renegado a perspectivas de ensino mais tardias, né? E aí tem menos meninas que praticam esporte. Se você pegar aí uma menina de 8, 9 anos em Juiz de Fora hoje, o que que ela tem para praticar de esporte? Esporte com bola. E já se pode, né? Mas os difícil. meninos já estão lá já desde os 6, dos 7, então. E lá no mini basquete, por ser misto, nós temos grandes experiências de relatos, inclusive, de que é uma opção que as famílias passam a ter para as meninas nessa faixa etária. E isso pode, não é o objetivo, hein, Carlão? Mas isso pode desencadear uma maior prática esportiva feminina. Estou falando do mini basquete, mas poderia ser qualquer outra modalidade. Bem Sim, sim. orientada nessas fases iniciais, uma prática esportiva feminina mais consistente ao longo dos períodos de crescimento e desenvolvimento, somente na faixa etária. Né? E um exemplo que nós temos lá no projeto é que, sem perceber, o ano de 2019 gerou uma equipe sub-13, na fase já da formação, com 90% das meninas que fizeram o quê? O mini basquete. Se Uhum. elas vão continuar jogando, eu não sei, mas gerou interesse para continuar na prática esportiva. Então, esse é um ponto aí legal. E o basquete feminino fica um pouco carente aí de mais meninas praticando esporte, aí fica um pouco limitado, né? Aí é um ponto aí, outro momento a gente fala disso, né? Da organização da modalidade Uhum. e em função disso, mas o Brasil está numa perspectiva de evolução, com um novo treinador, com jogadoras com mais representatividade internacional, mas o legado das meninas lá que você citou o nome aí, não tem como, estamos longe ainda de recuperar. A gente chega. A gente chega Ah, novamente. tomara, tomara. Mas Meu elas amigo, são grandes exemplos para nós aí. muito obrigado, viu? Tudo de bom. Como você falou, acima de tudo, esse coração novo aí seu é enorme. Grande abraço, boa noite pra você, um beijo na família. Até a próxima. Carlão, obrigado, tá? Valeu pela oportunidade e deixar uma mensagem final aqui. O nome do projeto não é à toa. O esporte tem que ser numa perspectiva positiva, que encontremos os melhores caminhos para ensiná-lo, de tal forma que assim seja. Valeu, brigadão. Assim seja. Abraço, meu irmão. Um abração, valeu.